Bom pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre módulo flex, módulo bicombustível, como que o seu carro a gasolina pode se tornar um bicombustível. Bom pessoal, o nosso módulo bicombustível em questão aqui é o módulo Tech Race Flex automático. Por que eu optei por essa marca aqui? Porque eu já tinha conhecimento dessa marca, eu tinha um Uno Fire Turbo e eu já usei deles, gerenciador de bico suplementar e clamper de MAP. E me atendeu bem, então eu procurei pela marca de novo. Lembrando, gente, que a minha relação com o fabricante aqui é apenas de consumidor, tá? Não ganho nada, não tem nenhum tipo de vantagem para falar do produto dele, não. Bom, vamos falar do módulo aqui. O módulo tem um chicotinho aqui, tem 8 tomadas. São 4 fêmeas e 4 machos, tá? No padrão dos bicos originais do seu carro. Aí o que você tem que fazer aqui? Você tem que soltar os 4 conectores dos bicos do seu carro, tá? Aí esses 4 conectores você vai plugar no chicote do módulo e os outros 4 que sobrar do módulo você vai plugar nos bicos do seu carro, né? Sem corte de fio, sem nada, só na base do plug. Feita essa conexão nos bicos aí, gente, a gente vai passar agora para o sinal da sonda lambda. Esse módulo aqui trabalha com o sinal da sonda lambda. Para quê? Para fazer o ajuste. Quando você colocar etanol no seu tanque, esse módulo, através da leitura da sonda original do seu carro, ele vai fazer a leitura e vai calcular esse combustível a mais, né? Que a gente sabe que o tempo de injeção para etanol tem que ser maior. Então, apesar de simples esse módulo aqui, eu achei bacana demais porque ele faz uma correção por sonda, né? Ele vai estar lendo a sua sonda o tempo todo e procurando o melhor ajuste, o ajuste ideal para a mistura que você fez no tanque de etanol com gasolina ou de etanol puro ou gasolina pura, né? Ele está lendo essa mistura constantemente para fazer esse ajuste. Esse módulo conta ainda, gente, com um sensor de temperatura para você fixar no cabeçote do carro. Eu tive um problema com esse sensor. O que aconteceu comigo? Como meu carro é cabeçote de ferro fundido e não tem aquela troca de calor tão boa quanto o alumínio, na primeira partida de manhã nesse carro, o carro pegava normal, funcionava muito bem, mas se eu fizesse um trajeto curto que não desse para aquecer o carro, nessa segunda partida com o carro ainda em temperatura baixa, o módulo enriquecia a partida de novo e eu tinha problema de afogamento com o carro. E quando eu identifiquei isso aí, eu resolvi cortar esse sensor, tá? Eu sanei esse problema de afogamento, mas eu fiquei com dificuldade na partida de manhã, frio, né? Nos dias mais frios, tive dificuldade na partida. Então, qual que foi a solução que eu achei? Eu coloquei um botão lá no painel do carro, tá? Um botão, tipo botão de buzina, né? Um botão para você não esquecer ligado, que você aperta ele e solta, um botão que tem uma molinha. E é um botão normalmente fechado, tá? É o botão ao contrário do que a gente está acostumado aí, quando você aperta ele desliga e em repouso ele está ligado. Então, de manhã, na primeira partida, eu pressiono esse botão, eu simulo o carro frio, dou na partida, o carro pega, eu solto esse botão, pronto, não uso mais. Volto a usar só no dia seguinte, se estiver frio. Tá funcionando muito bem assim. Então, gente, esse módulo aqui eu considero que funcionou muito bem para mim. Tá? Agora, tem um detalhe aqui, que é a capacidade de vazão do injetor do carro, né? No meu caso aqui, o meu carro a gasolina original não utilizava 100% do injetor. Inclusive, esse mesmo injetor aqui sai no carro 1.0 e sai no 1.3. Então, é prova que no 1.0 não utiliza 100% da capacidade do injetor. Porque, como a gente já sabe, para a conversão de etanol, a gente tem que usar aproximadamente 35% a mais, né? De abertura de bico, de combustível, para essa conversão ficar boa, para você não perder potência. Então, eu não tive esse problema. Foi um ponto bom aqui, é um ponto que é determinante para a conversão ficar boa. Quem tem o carro aí que usa 100% do bico a gasolina, se colocar um módulo desse aqui, vai funcionar? Vai funcionar até bem. Só que em algum momento aí, em plena carga, vai faltar combustível. No caso do carro aspirado, não quer dizer que vai quebrar seu carro, mas você vai perder torque e potência, isso aí é com certeza.
Porque você vai precisar de mais combustível e o bico não vai conseguir te oferecer isso. Agora, sobre a taxa de compressão, gente, esse carro aqui eu retifiquei o motor e a taxa desse carro aqui é 12,80 por 1. Então eu não considero mais que ele é um carro flex, eu considero que ele é um carro etanol, que eu não consigo mais usar gasolina nesse carro. O máximo que eu consegui usar de mistura de gasolina nesse carro sem dar pré-ignição foi 50% de gasolina e 50% de etanol. Mais do que isso eu já tive pré-ignição. Então o meu carro aqui é exclusivo a álcool. Dá para você usar o carro com 100% de etanol com a taxa de gasolina, com a taxa de 9,5, com a taxa de 10? Dá sim. Só não vai ficar tão bom se você tivesse uma taxa de 13, por exemplo. Né? Se você tiver uma taxa de 13, vai ser muito melhor que se você tiver uma taxa de 10. Tanto em performance como em economia, tá, gente? Mas dá para usar sim. Principalmente em região aí que o álcool está muito mais barato que a gasolina, mesmo com a taxa de compressão baixa, considerada baixa, né, abaixo de 10, dá para usar o etanol sim. Sobre a bomba de combustível, gente, o ideal é que vocês utilizem uma bomba de combustível do modelo Flex, né, para ela aguentar aí esse ataque, essa corrosão do etanol. Só que o seguinte, gente, eu uso a bomba aqui, minha bomba é gasolina, eu não cheguei a trocar já há mais de um ano. Porque o que acontece? O pessoal sempre estraga a bomba aí em conversão de combustível. Nem é tanto porque o combustível atacou a bomba, é porque o pessoal não troca o filtro de combustível. Quando você muda de combustível, você satura o filtro rapidamente. Então, o que eu fiz, aconselho vocês fazerem também. Instalou o módulo, abasteceu com etanol, já coloca um filtro novo. Tá? Na data da conversão já coloca um filtro novo. Rodou 1.000 km, outro filtro novo. Tá? Que ele vai estar saturado. Se vocês quiserem fazer aquele teste de soltar o filtro e colocar em cima do jornal e soprar o contrário, para vocês verem a sujeira cair no jornal, vocês vão perceber que está saturado o filtro. Porque o álcool tem um poder limpante, ele vai tirar muito resíduo da gasolina do seu tanque e da sua linha de combustível, tá? E depois, aos 5.000 km, troca de novo, gente. Troca de novo e filtra baratinho, vai valer a pena, vai preservar a sua bomba de gasolina. Eu já tô com mais de ano rodando só no etanol com a mesma bomba, tá? Uma bomba já usada que eu nem sei se é velha, quanto tempo de uso que ela tem. Agora, gente, vamos falar do ponto de ignição. Porque o nosso módulo Flex aqui, ele não altera o ponto de ignição, ele não dá essa possibilidade, né? E com certeza aí vocês já ouviram falar que o ponto do carro a álcool é diferente do ponto a gasolina, que o ponto do carro a álcool é maior que o ponto do carro a gasolina. E não vou dizer que seja maior nem menor, vou dizer que o ponto do carro a álcool é diferente do ponto a gasolina. Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aí. Normalmente, gente, quem vai turbinar carro e vai usar etanol com carro destachado, acaba adiantando o ponto de ignição, mas nem é por causa da diferença do etanol para a gasolina, é por causa da falta de taxa de compressão. Você está remediando, é uma compensação que você está fazendo, né? Você está disfarçando a falta de taxa de compressão com mais pontos. E funciona até bem de uma certa forma. Agora, se você conseguir taxar esse carro, como eu fiz aqui, fica provado que você não vai precisar colocar mais ponto, até pelo contrário, que eu vou explicar aqui. Então, gente, considerando o motor etanol com a taxa de compressão ideal para etanol, o motor a gasolina com a taxa de compressão ideal para gasolina, se a gente observar o ponto de ignição desses dois carros, a curva, o ponto inicial, a curva e o ponto final, o que acontece? O carro a álcool normalmente é cerca de 2 graus, o ponto inicial 2 graus maior que o carro a gasolina. Porém, a curva de avanço do carro a gasolina é maior, é mais rápida. O ponto do carro a gasolina cresce mais rápido que o do carro a álcool, ele é mais agressivo. E os dois vão chegar lá no ponto final mais ou menos nos mesmos valores, né? Para quem já desmontou o distribuidor aí, vê que o distribuidor do carro a álcool tem aquelas molinhas, né, do avanço centrífugo. As molinhas do carro a álcool são mais duras do que as molinhas do carro a gasolina. Então o carro a gasolina cresce de rotação mais rápido. Inclusive, gente, eu cheguei a fazer uma experiência aqui nesse carro. Eu peguei um variador de avanço para carro GNV, né? E coloquei 6 graus de avanço nesse carro aqui.
e saí para testar o carro. Perdi performance, tá, gente? Com 6 graus de avanço. Aí eu voltei pro avanço mínimo de que esse modo possibilita, que são 3 graus. É o mínimo dele. Ou é 3 ou é nada. É 0, 3, 6, 12, assim por diante. Com 3 graus eu andei no carro. Aí eu andava com 3 e deixava com 0 para ver se eu via diferença de performance. Não teve diferença. Então tá provado que esse carro aqui com essa taxa de compressão e mesmo com ponto de gasolina, ficou no fio da navalha, né? Que a gente fala. No fio da navalha quer dizer que tá no ponto ideal. Entre a performance, não detonou e tem uma boa performance e um bom consumo. Tanto é que esse carro aqui hoje dentro da cidade, aqui em perímetro urbano, ele passa de 10 km por litro a álcool. Um carro 97, né, gente? Eu acho que é uma média boa. Então é isso aí, gente. No próximo vídeo, vou falar um pouco aí sobre a direção elétrica, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí sobre a adaptação da direção elétrica do i30. E eu fiz nesse carrinho aqui também. Vamos falar aqui um pouco aqui sobre o que foi feito, se vale a pena, os riscos, né? Os custos. A gente vai falar um pouco sobre isso aí. Tá, gente? Até a próxima.